que saiu agora é que o Richarlison abriu o jogo e desmentiu um jornalista. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre o Flamengo, que agiu rápido. Vou falar também sobre os problemas do técnico Filipe Luís na partida de ontem contra a Vitória. Vou falar também da partida de ontem entre Flamengo e Vitória e a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala, galera, se bem-vindo a mais um dia aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E hoje já traz informação em nosso Flamengo. Mas antes de começar, deixa o like, seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. É muito importante que você deixe seu like. Seu like mostra que você quer que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante que você deixe seu like ele ajuda demais. Então é muito importante. Como seu like mostra que você quer traga mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante que você deixe seu like. Já deixou o like? Agora se inscreve no canal, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente está querendo chegar aí aqui, a marca de 2 mil inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo. A sua inscrição aqui no canal é muito importante mesmo. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu subir um vídeo novo, você vai sempre o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação na parte de ontem, porque, cara, por mais que o Flamengo tenha ganhado, uma coisa a gente tem que assumir. O Vitória foi muito melhor do que o Flamengo. Isso aí. Cara, por mais que o Flamengo tenha conseguido a vitória, o Vitória praticamente dominou o Flamengo, tá ligado? O Flamengo, em momento de susto, conseguiu se livrar fácil na bola e faz no gol. Porque tipo assim, no começo do jogo, tava muita falta, os caras estavam nervosos, parecia muita falta, cartão pra lá, cartão pra cá. E aí depois o jogo deu aliviado, o Flamengo começou a controlar o jogo. E aí depois que se pensa a jogada, o Arrascaeta tocou pro Cebolinha, Cebolinha tocou pro Gai, meteu uma sapatada de fora da área, 1-0 Flamengo, beleza. Depois, foi o que, aos 15 minutos, depois disso, cara, o Flamengo não passou do meio de campo, cara. Dos 15 minutos aos 46 minutos, o Flamengo só tomando pressão. E até que aos 48, o Flamengo consegue ter uma cobrança de falta. O Léo descobra rápido e surpreende a defesa do Vitória, tocou pro Cebolinha. Cebolinha, rapaz, o zagueiro deve estar passando até agora procurando Cebolinha. O Flamengo fez 2-0. E aí, cara, fomos pro intervalo, então, começou o segundo tempo, aos 6 minutos, gol do Vitória. Aí já estrutura o Flamengo. Aí o Vitória continua pressionando. Aí quem pensa por pênalti pro Vitória? Cara, assim, ó. E uma coisa eu vou falar um negócio pra vocês. Quando foi pênalti pro Vitória, eu falei, cara, o Rossi vai pegar, o Rossi vai pegar, o Rossi vai pegar. Aí meu pai, não vai pegar não. Fora de ritmo, ele vai pegar, pai. Ele vai pegar o pênalti. Aí, cara, e o legal do Rossi é que ele não pulou no canto. Ele esperou até o último segundo e pegou o pênalti do, acho que é Renato Kaiser, o nome do cara lá. Cara, tipo assim, o Renato, aquele cara, ele não bateu mal. Quem foi? O goleiro, porque ele bateu forte no canto, só que ele tinha que bater mais no canto, tá ligado? Pra poder a bola entrar. E aí o Rossi pegou o pênalti. E aí, cara, eu tava pensando uma coisa aqui. Se o Vitória empata, o Flamengo, se o Vitória empata, o Flamengo não ia conseguir fazer outro gol. Por quê? Depois que o Vitória errou o pênalti, o Flamengo praticamente pouco criou. O Flamengo ficou ali zumbiando com a bola ali no meio campo do Vitória. Então, mesmo que o Flamengo tomasse empate, o Flamengo não ia conseguir reagir. Mas graças a Deus isso não aconteceu. O Flamengo conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Então foi muito importante mesmo o Flamengo conseguir essa vitória. É claro que foi uma vitória assim, foi uma vitória chamada na raça e na vontade. Foi uma vitória na raça e na vontade. E também a gente precisa falar uma coisa. Ontem, muitos jogadores que se destacaram muito no ano passado estão muito em baixa. Você vê ontem, o Léo Ortiz errou um domínio que ano passado, moço, aquele domínio que ele errou que deu escanteio por Vitória, ano passado ele aceitava aqueles domínios, rapaz, parecia que ele tava jogando a bola com a mão. Cara, ontem o Léo Ortiz, primeiro o Léo Ortiz, tá sem velocidade, muito lento, errando muito passe, sem confiança. O melhor zagueiro que tá tendo agora do Flamengo na temporada é o Léo Pereira. O Léo Pereira pouco tá errando, tá jogando bem, mas não ter feito gol, ele vem jogando bem, o Vitão. Sabe o que eu acho que o Filipe Luís tem que fazer? Vendo que o Léo Ortiz tá embaixo, por que não coloca o Vitão? Podia ter colocado o Vitão. Por quê? Se o Léo Ortiz continuar do jeito que tá jogando e o Vitão continuar jogando bem, meu filho do céu. E o Vitão é novo ainda, então o Vitão pode
render. Então, mas vamos ver o que vai acontecer. O Filipe Luiz agora vai ter que quebrar a cabeça, né, para poder melhorar esse time. Esse time está muito longe de ser o time de 2025. O time de 2025 raramente tomava gol, muito raro. A gente vê praticamente o time que quase não tomava gol. Esse ano o Flamengo já tomou muitos gols mesmo. Então, mas vamos ver, né, o que vai acontecer. O Filipe vai ter que quebrar a cabeça para poder ajustar esse time antes da Recopa, das quartas de finais do Campeonato Carioca. O Flamengo só joga domingo agora, então o Flamengo vai ter descanso aí para poder recuperar as energias. Bom, deixa eu falar de uma atitude do Eric Pulgar, cara, que viralizou. Porque, cara, uma coisa é a seguinte: como um jogador vai pra uma balada e tal, os cara falam, os caras é fofoqueiro, né? E aí, quando o jogador faz uma atitude boa, quase ninguém fala. Por quê? Foi até o Jornal Globo que trouxe. Porque o Eric Pulgar, cara, muita gente lá no Chile perderam suas casas. E o Pulgar, que ele fez, doou 10 casas para essas pessoas que perderam suas casas. Ele doou 10 casas. Não sei porque não é, 10, não é uma casa, não é duas, não é três, é 10 casas. Ele doou 10 casas para essas pessoas. E, cara, eu tava nessa atitude do Pulgar, quase ninguém falou, cara. É impressionante, né? Quando é pra falar que que os caras vão pra balada, que isso de todo time, os caras tá lá focando. Mas quando é uma atitude boa, ninguém fala. E aí o Pulgar doou 10 casas para foram várias famílias que perderam suas casas. Ele foi lá e doou 10 casas. Uma atitude do volante do Flamengo é muito boa, uma atitude excelente do Pulgar. Isso mostra que o Pulgar, além de ser um pitbull e um ótimo jogador dentro de campo, ele também é muito boa nas suas atitudes. A atitude dele contra o Sampaio Corrêa, ele pediu para trocar a camisa com o cara de Sampaio Corrêa, o cara de Sampaio Corrêa falou que não tinha como trocar, porque só tinha aquela camisa, e o Pulgar foi da camisa dele. Então você vê que é um jogador, por mais que muita gente fala que é muito faltoso em campo, bate muito nos caras, ele é um jogador bom em campo e também tem atitudes. Cara, essas duas atitudes que ele fez, meu amigo do céu. Por exemplo, esses jogadores ricãos aí que tem, e mais esses caras tudo ricão, dificilmente faz isso. Dificilmente faz isso. O Pulgar doou 10 casas para essas pessoas que perderam no Chile. E, por exemplo, ele estava ajudando o povo do seu país. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Uma atitude muito boa, uma atitude de respeito do Eric Pulgar. Que ontem, rapaz, que brincadeira. O cara fez um golaço cabuloso ali, o Eric Pulgar. Depois de 9 meses, voltou a marcar com a camisa do Flamengo. É claro que a posição do Pulgar não é uma posição, como mais que ele seja volante, a posição dele não é uma posição que pede muito para ele fazer gol. Então, ontem, depois de 9 meses, ele quebrou um jejum finalmente fez o gol dele, né? Porque não fazia gol a camisa do Flamengo há 9 meses, então fazia bastante tempo que estava sem marcar com a camisa do Flamengo. Bom, deixa eu falar do Richarlison, que abriu o jogo e desmentiu um jornalista, cara. A situação é a seguinte: um jornalista lá do UOL, ele trouxe a informação que o Richarlison não tinha preferência de ir para a Arábia Saudita do que vir para o Flamengo. E aí o Richarlison, depois que soube disso, foi lá acho que foi lá na rede social do UOL e falou que isso é mentira. Falou assim, falou isso é mentira. Eu totalizando falando, porque é o seguinte: por mais que ele tenha um acordo ali com o Filipe Luiz, que eles são muito amigos e tal, o que ele tem a dizer? Será que isso quer dizer que ele vai voltar para o Flamengo? Gente, a situação é a seguinte: por mais que o Filipe Luiz goste muito do Richarlison, isso mostra que é o seguinte: o jogador, isso mostra que o jogador realmente ele quer voltar para o Flamengo, para o Brasil, só que também é o seguinte. Ele falou, quando ele desmentiu, ele falou: tô esperando algum movimento do Flamengo. Tô esperando algum movimento, porque ele tem um acordo com o Tottenham que ele deve ser vendido só depois da Copa do Mundo. Mas, cara, futebol, fala, futebol é muito dinâmico. A mentira de hoje já é verdade. Na verdade, a verdade de hoje é a mentira de amanhã. Então, futebol hoje é muito dinâmico. Então, e futebol também as coisas acontecem de uma hora para outra e de um dia para noite. Então, pode ser que a gente pode estar falando que o Richarlison quem sabe possa estar vindo para o Flamengo, mas ele já pode ter sido contratado. Então, é uma situação. Mais que o Richarlison já tenha falado
coisas muito estranhas do Flamengo na rede social, falando que ele era torcedor do Vasco, falando que ele jogou no Fluminense. Enfim, pô, não tô mentindo. Tô falando que o Richarlison é mentiroso, tá, gente? Tô falando que, por mais que tenha falado coisas que não agradaram o Flamengo, do mesmo jeito ele deu um acordo com o Felipe Luiz, mas vamos ver, né, o que vai acontecer na situação do Richarlison. O fato é que o Flamengo não pode ficar dependendo só do Richarlison. Ele vai vir depois do meio do ano. O Flamengo pode esperar. Se tiver uma oportunidade boa para contratar um atacante, tem que contratar. Mesmo não sendo o Richarlison. Bom, deixa eu falar agora sobre o Flamengo, que agiu rápido. Porque, cara, o Flamengo chamou o Everton Araújo para uma reunião e conversou com o jogador. Por quê? O jogador tem recebido muitas sondagens de clubes da Europa. O Grêmio, inclusive, fez proposta pelo jogador. Cara, a informação é que o Flamengo chamou o jogador para uma reunião para discutir sobre a sua renovação de contrato. O jogador que tem o contrato praticamente está para acabar já. O jogador que tem um salário muito abaixo, que o salário dele está entre base e profissional. E, cara, a situação é a seguinte: o Everton Araújo é o jogador destaque do Flamengo nesta temporada. E é o jogador, por enquanto, é o jogador que mais jogou em campo, tá ligado? Então, só para você ver que é um jogador, por mais que o Flamengo seja muito bom, é o jogador que mais teve minutos no início dessa temporada. Então, é um jogador que está tendo muito destaque. Então, o que o Flamengo quer fazer? O Flamengo quer renovar o contrato do jogador e quer dificultar a saída, porque o Grêmio fez uma proposta, o Flamengo recusou, o Wolverhampton, o West Ham e ficaram interessados alguns dias atrás. Enfim, o jogador tem recebido muita sondagem na Europa e também principalmente aqui no Brasil. E aí o Flamengo a informação é que o Flamengo prepara uma proposta de renovação e as conversas já estão avançadas para renovar o contrato do Everton Araújo. Então o Flamengo deve dar um alto salário para o jogador, dar um salário maior, porque o salário dele é de entre base e categoria de base profissional. Então o Flamengo deve dar um salário um salário bom para ele e dar uma renovação de contrato para ele. Quanto? Eu não sei. Mas o fato é que o Flamengo vai renovar com um jogador muito bom, Everton Araújo, que veio. Daí, se você comparar a evolução dele do ano passado para esse ano, foi tipo assim, ele tava aqui ano passado, esse ano já tá assim, tá ligado? Ele vem evoluindo pra caramba. Um jogador que tem muita raça, agora é difícil perder a bola. Você viu ontem, ele tava com a bola, viu um cara que tava ganhando no corpo dele, rapaz, ele só fez, se o cara cair no chão, e o juiz deu fato. Então você viu que o cara, igual eu falei, ele é o pulgazinho, Tem o pulgar, que é o pulgar mesmo, e tem o pulgazinho, que é o Everton Araújo. Então, se o pulgar realmente, o pulgar vai fim de carreira. O pulgar aposentado, tem o pulgarzinho ali que tá aprendendo aprendendo os dons de como ser pitbull do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, técnico Felipe Luiz hoje recebeu folga, o elenco todo está de folga hoje, todo mundo de chinelinho em casa e volta a treinar só amanhã, 3h30 da tarde. Bom, galera, essas transformações do nosso Megão. Deixa o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, que Jesus te ama. Falou!